primeira pergunta para ele, para fazer uma avaliação sobre esse resultado de derrota o Bruno pro e o Goiás, Marcinho, né? colocando o Iago e também o A Guilherme. pergunta Então, do na nossa colega avaliação, o time acabou em se relação às desarrumando mudanças pro no segundo intervalo do tempo. jogo, né? Qual Vamos era a ouvir. ideia com aquilo ali, com aquela sua mudança para esse segundo tempo, Eduardo? A gente queria uma agressividade melhor pelo lado direito, onde a gente estava agredindo muito pouco, era uma chegada, e a gente talvez se desorganiza um pouquinho após o gol. Até então, a entrada do Iago deu uma profundidade melhor ali, uma dobra com o Hermes, nós tivemos alguns momentos importantes ali para buscar, a gente queria essa profundidade e dar profundidade com o Vagninho. Né? A gente estava se defendendo bem, mas o Goiás estava jogando muito perto do nosso gol. Né? Foi uma tentativa de empurrar para cima, né, de buscar. Eu vejo que a gente inicia o segundo tempo melhor que o Goiás, aí num vacilo no setor ali, a gente tomou um gol, né, mas estava um jogo igual e eu entendi que a gente precisava agredir um pouquinho mais a equipe do Goiás. O Eduardo, o Eduardo Batista, em relação ao Eduardo, por que ele não foi escalado para o jogo de hoje? Uma característica, a gente vem colocando o Eduardo em todos os jogos, a gente substituiu ele 2 vezes, acho que o Jean vinha treinando bem, era um jogo grande aqui, era um jogo de uma marcação forte, subiu o time, a gente vinha com uma bola parada boa, né? Os dois são muito parecidos, né? Por isso a opção pelo Jean. Ô Eduardo, hoje a gente viu no jogo o Nicolas do banco, a partida toda, o Criciúma precisando do gol, qual que foi a decisão ali para a não entrada dele? A gente precisa de características de velocidades, né? Não adianta você ter um centroavante de área se a gente não estava conseguindo chegar à área. Então a gente buscou jogadores leves, né, de mobilidade, né? Colocamos ali no primeiro momento ali o Vagninho, depois o Diego, depois entrou ali o Romarinho e a gente criou situações, né? Opção por característica mesmo. O outro detalhe que chamou a atenção, você disse antes da partida, na entrevista para a TV, né, que uma das ideias para o jogo de hoje era o Criciúma ficar mais com a bola, né, para um jogo como esse. Só que no primeiro tempo a gente viu o Criciúma se desfazendo até, de certa forma, mais fácil, rifando a bola. Por que isso aconteceu? Então, respondendo a sua primeira pergunta, né, a gente não estava conseguindo a entrada do Gui no meio campo para a gente conseguir ter a bola, né, a gente não estava conseguindo reter essa bola ali só com o Felipe e o Jean. Então a gente recuou um pouquinho o Jean e deu o Gui a movimentação. Eu acredito que no segundo tempo a gente ganha campo, a gente começa melhor do que a gente terminou o primeiro tempo, né, com o Gui com um pouquinho mais de mobilidade, agredindo um pouquinho mais, o próprio Iago agredindo pelo lado esquerdo, o Vagninho pelo lado direito. Essa foi a ideia. Né, o primeiro tempo a gente realmente, o que estava incomodando, que a gente não tinha bola, e o Goiás com a bola e a gente apenas se defendendo, e fica perigoso um time da qualidade do Goiás. Eduardo, em relação ao Otero, né, a gente entende que o rendimento dele tem sido muito baixo, e mesmo assim ele jogou o tempo todo. Você ficou com ele em campo na expectativa de uma bola parada, que é o que ele tem mostrado de bom até agora? Ele tem um meia, a gente perdeu um meia importante, que é o Jonathan Robert, ele é o meia de origem. A equipe do Goiás se fechou bem e eu precisava desse passe, né? Então o Otero a gente sabe que não está dentro das condições físicas ideais, mas ele articulou com a entrada do Thiaguinho e do Gui, né? Quando juntou os 3 ali, né? Deu uma mobilidade melhor, né? Então o Felipe também vem se recuperando fisicamente, então a gente tinha que ter um meio em campo, senão a gente não ia conseguir ter ligação. Ô Eduardo, agora a terceira rodada finalizada, qual que é a sua avaliação geral desse início de competição? Um campeonato bastante equilibrado, né? Bastante empate, um campeonato para a gente entender, disputar, vencer em casa, acho que esse é o importante, né? Hoje, infelizmente, a gente perdeu uma equipe do Goiás que vive um grande momento, são 20 jogos ali de invencibilidade, né? Hoje o merecimento é o líder da competição, a gente voltar para casa e fazer valer o mando, né? Somar 3 pontos e vai ficar, né, embolado aí até mais aí, pelo menos até a virada do turno, porque o equilíbrio é muito grande entre as equipes. Para o segundo tempo, né, a gente viu, até nos surpreendeu quando você escolheu o Léo Maná para vir para o jogo, estava um bom tempo sem jogar, desde outubro do ano passado, e hoje foi uma das suas opções do Léo Maná. Qual era a ideia ali com a entrada dele? De ser um lateral direito ali, né? A gente adiantar um pouquinho mais o Vagninho, depois a gente trocou um pouquinho o Vagninho, colocou o Vagninho lá para frente, e você tinha ali um corredor ali para ser explorado pelo Iago.
né? Foi um lateral ali que e ele vem treinando bem, ele sabe fazer bem essa função, passa bem a bola, né? Eu acho que a partir daí a gente começou a dominar o Goiás, né? A gente tendo ali o Maná, o Thiago, o Gui e o Otero e mais a entrada do Romário, né? A gente conseguiu ter a bola, conseguiu chegar, criamos situações importantes de finalização na área do Goiás, né? E é um menino que vem treinando bem, né? A gente tem que oportunizar. O Eduardo, você já explicou sobre as mudanças feitas no intervalo, né? Mas a gente, pelo menos os nossos comentaristas, entendendo que o time caiu muito de produção no segundo tempo com as mudanças, né? Não deu certo o que você queria? Eu já respondi. Até a gente tomar o gol, a gente estava melhor. Então deu certo, né? No meu entender, deu certo. Né? A gente tentou fazer as mexidas, tentou ser mais agressivo, né? Por várias vezes teve uma situação com o próprio Iago que ele resolveu trazer para dentro. O Hermes estava passando sozinho, né? A gente tinha uma presença mais forte na área, né? E a intenção era essa. Aí depois do gol ali, a gente tentou, né? O Goiás baixou um pouquinho mais as linhas, né? E a gente continuou jogando, buscando o gol do Goiás. Você perdeu